Bem, meus amigos, então, boa noite aí mais uma vez. Eu sou o professor Marcos dos Santos e conduzo aqui os trabalhos da Casa da Pesquisa Operacional, só que eu não conduzo sozinho, né? Eu conduzo com vocês. Vocês é que me dão o suporte necessário para que esse trabalho continue rodando, né? Então, Davi está sempre aí com a gente, o professor Euclides, o Eric, né? O público, Lohan, né? Então, sem vocês, esse trabalho não acontece. Eu preciso do apoio de vocês para que, né, esse trabalho é feito por vocês e para vocês, né? Então, de antemão, eu gostaria de agradecer ao Lohan, que gentilmente aceitou o convite para vir falar um pouquinho sobre o KNN. É um assunto que ele nada de braçada, porque ele trabalha com isso todo dia, né? Então, é o que eu sempre falo para os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado, né? Ah, professor, não sei o que eu vou falar na dissertação, na tese. Eu falo, olha, a primeira coisa que você tem que ter em mente é falar sobre um processo que você conheça. É a chave para um bom trabalho, né? A pior coisa que tem é você falar de um assunto que você não conhece, né? O que acontece, né? Principalmente no mestrado e no doutorado, né? Eu lembro que no meu mestrado eu fui falar com o professor falou, olha, eu só trabalho com petróleo. Minha pesquisa é toda na área de petróleo. Se você quiser, bem. Se não quiser, pega o seu banquinho e pode sair de fininho. Eu falei, pô, eu vou falar de petróleo, cara? O que petróleo tem a ver comigo? Eu sou da Marinha, né? Aí fui falar com um, com outro, aí um falava de não sei o quê, outro falava de algas cianofícias, outro... Falei, pô, aí virou um papo de maluco, cara. Até que eu parei um que falou, olha, minha pesquisa é na área de saúde. Se você quiser, bem. Se não quiser, eu falei, quer saber? Eu vou fazer na área de saúde mesmo. Mas eu queria fazer um problema da Marinha, né? Navios, papapá, formatura de navio e tal, otimizar, né? Mas, infelizmente, não me foi permitido. Eu tive que fazer na área de saúde, eu ficava lá dentro do hospital, marcando, cronometrando o tempo, papapá, para fazer simulação, né? E aí saiu um trabalho honesto, vamos dizer assim, não foi ruim, saiu um trabalho honesto, né? Mas poderia ser um trabalho muito melhor, né? Eu estava falando ali de um processo que eu não conhecia até então. Tive que estudar para conhecer aqueles processos de atendimento, aqueles protocolos médicos, né? E etc. Então, o caminho do sucesso é o que eu falei com o Lohan. Lohan está aqui no mestrado, no IME. O caminho do sucesso é fazer alguma coisa dentro do que você já está, dentro do que você já faz, mineração de dados, papapá, pega um modelo, joga aí, e é a receita do sucesso. Não vamos inventar, pô, né? Então foi isso. Bem, eu vou passar, então, aqui algumas informações aqui iniciais. Espera aí. Onde é que está aqui? Vou passar aqui algumas informações iniciais. Então, para quem não conhece as nossas atividades, o Pedro está aí chegando, né? Nós temos aí o nosso site, www.casadapesquisaoperacional.com. Lá vocês vão encontrar todas as informações aí pertinentes, necessárias para participar aí das atividades da Casa da Pesquisa Operacional, né? E aí, mensalmente, ou varia um pouco, porque eu acerto a minha agenda com a agenda do Tiago, né? A minha agenda não pode conflitar lá com a comunidade de estatística do Tiago. Então, eu vou me acertando com ele, né? Mas, periodicamente, nós temos uma semana da pesquisa operacional, que é meio que uma imersão a semana inteira, cada dia com um método diferente, né? Então, tivemos aí a segunda semana da PO, foi ali no iniciozinho de dezembro do ano passado. Aí o Miguel falou sobre o método Prometer 2, o Vitor Rosenberg falou sobre aplicações da PO na área da saúde, o professor Éder Cassetari falou sobre PO e inteligência artificial, depois o Alexandre
Castro falou sobre desenvolvimento de sistemas de apoio à decisão, e aí, no final, eu fechei falando em modelagens de problemas de programação linear, junto com o Tiago, né? Depois nós tivemos aí a terceira semana da PO, foi logo depois do Carnaval, novamente, uma semana inteira, todo dia, às 20 horas. Essas lives soltas, né, como a de hoje, eu faço uma, duas, às vezes 3 numa semana, né? Mas normalmente eu faço uma ou duas. Nessa semana da PO, não, é a semana inteira de atividades, justamente para fazer uma imersão mesmo. Tá? Então, aí deixa eu ver quem quer entrar aqui. O Marcos Paulo e o Rodolfo. Então, o Igor falou sobre análise envoltória de dados, depois o Antônio, que é cientista de dados, assim como o Lohan, falou no método ModTree, depois o Lucas Hermógenes falou no método Macbeth, depois o Baldini falou sobre inteligência artificial, conjuntos nebulosos e redes neurais, e aí no final eu fechei falando sobre as 6 etapas de Rockwell para resolver um problema usando pesquisa operacional, né? Aí nós tivemos a 4ª semana da PO, quem fez a abertura foi o professor Carlos, lá da Universidade Federal Fluminense, que é um dos maiores nomes da PO no Brasil, né? Tem um livro que é um best-seller, é um livro vendido no Brasil inteiro, Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão. Então, ele fez uma live sobre teoria da decisão. Lohan, está aí conosco hoje, falou sobre mineração de dados e PO. Aí eu convidei o professor Rafael Moral, lá da Maine University, lá da Irlanda, para fazer uma live, né, para dar uma palestra. Aí acabou que teve que ser um pouco mais cedo por causa da diferença de fuso horário, né, daqui entre o Brasil e a Irlanda. Depois o professor Benito, João Benito Savastano, que é um dos maiores nomes do Excel no Brasil, falou sobre programação inteira, usando Excel, e aí eu fechei falando sobre a teoria dos grafos, né? Então, vejam que a programação ela é bem diversificada, né? Teoria da decisão, data mining, estatística, programação inteira e grafos, quer dizer, assuntos completamente, todos são PO, mas completamente assim desconexos, né? Justamente para desenvolver essa visão abrangente aí em vocês. Bem, tivemos a última semana, que foi a semana do Apocalipse Excel, né? Foi uma semana apocalíptica, modelos matemáticos inacreditáveis, todos trabalhados somente em Excel, né? Então, o professor Benito falou sobre otimização multiobjetivo, depois o Baldini falou sobre machine learning na gestão de riscos, depois o Aiosa falou sobre o método do ponto de equilíbrio, depois o Trovato, Alessandro Trovato, falou sobre matrizes dinâmicas utilizadas em projetos, né? Depois o Éder falou no método da máxima verossimilhança, que é um método dificílimo, né? E aí, por último, o Fábio Gatti falou na lei de Newcomb e Benford, na detecção de fraudes. Muito bacana também. Ele falou na lei de Newcomb e Benford de 1 dígito e de 2 dígitos. Tá? Então, essas foram as 5 semanas da PO que nós tivemos aí ao longo do tempo. E já temos a data para sexta. Está aí, ó, imersão em pesquisa operacional. Então, ó, já liberei aí o QR Code, quem quiser é só escanear, que já vai reportar lá para a página da inscrição. Então, as vagas são limitadas também, existe aquela limitação lá do Simpla, né? Depois que acabam as vagas, eu não tenho mais como liberar vaga para ninguém, né? Então, será aí de 2 a 6 de agosto, hoje é dia 20, né? Quer dizer, eu estou avisando aí com mais de 10 dias de antecedência e vocês estão sendo os primeiros a saber, né? A primeira vez que eu anuncio é agora. Então,
teremos aí a 6ª semana da PO. Tá? Lá em 5 dias estudaremos 5 áreas diferentes. Então, no dia 2 de agosto vai ser o professor Euclides, que vai falar sobre problema de programação linear e o método simplex. Depois, no dia 3, o Miguel vai falar dentro da área de apoio multicritério à decisão, vai falar no método HP gaussiano usando R. Depois, no dia 4, o Tiago vai falar sobre teoria dos grafos. Depois, no dia 5, eu que vou falar em teoria da decisão. E no dia 6, o Cláudio vai fechar com previsão de demanda. Então, observem que eu tive o cuidado de pegar um assunto de cada eixo temático da PO, né? Programação linear, multicritério, grafos, previsão de demanda, né? Sempre em áreas bem distribuídas, justamente para vocês saírem um pouco, né? Vocês não, que a maioria aqui já sabe que PO é super abrangente, né? Mas para quem não conhece ainda do assunto, perceber logo de cara que PO não é só programação linear, embora ela seja importantíssima, né? Programação linear é um assunto fundamental dentro da PO, mas a PO é muito mais abrangente do que programação linear, né? Bem, então, aí temos os nossos eventos temáticos, as nossas lives que ocorrem durante a semana. Semana passada eu fiz a oficina de isomorfismo de grafos e amanhã teremos uma roda de conversa, né? Quais as perspectivas do profissional de PO, que é uma preocupação, principalmente dos mais jovens, né? Com o que eu vou trabalhar se eu souber PO, se eu me dedicar a PO, né? E eu chamei o professor Éder, chamei o professor Carlos, chamei a Natália, né, que é engenheira de produção, para a gente bater esse papo, né, discutir esse tema. Até o Lohan pode participar também, o Lohan que trabalha com isso, vai enriquecer ainda mais ainda o nosso bate-papo. Muita gente pensa que o cara faz mestrado e doutorado em PO e o cara está condenado à sala de aula. E não é verdade, né? Vou trazer uma tabelinha lá com ranking e tal, vou mostrar para vocês. Não é verdade. O cara que se especializa nessa área, né, de tomada de decisão, ciência de dados, pesquisa operacional, ele tem um leque enorme de atuação. Ele não fica restrito somente a dar aula de PO, né? Inclusive, eu ia falar que, inclusive, é o que a indústria mais quer, né? Assim, um profissional que seja capaz de resolver problemas, assim. Exatamente. E nunca a demanda foi tão alta como está sendo agora, né? Então, temos aí muitas oportunidades abertas aí para quem é da área de dados, né? Bem, todas essas lives que eu estou falando, todos esses eventos, né? Semana da PO, oficina de isomorfismo de grafos, workshop do método HP Top X2N, mini curso de cadeias de Markov, tudo isso está lá no nosso canal da Casa da Pesquisa Operacional. Todo esse material está lá disponível, aberto, gratuito. É só entrar lá no nosso canal e assistir, né, o que você quiser. Vários métodos de várias áreas da PO, vários métodos, né? Algoritmo de Kruskal, algoritmo de Ford-Fulkerson, simulação de Monte Carlo, né? Enfim, cadeias de Markov, método simplex, método HP, TOPSIS, Macbeth, está tudo lá, tudo disponível. Centenas de vídeos, tudo lá no nosso canal. Tá? E aí, entrando um pouco, bem, e aí, essa foi a nossa 7ª turma da Casa da Pesquisa Operacional, já passou, né? Agora eu estou preparando a 8ª turma, que eu já bati o martelo com o Tiago, nós veremos aplicações da PO em problemas logísticos, como aplicar os modelos da pesquisa operacional dentro da realidade logística, né? Então, acredito que vai ser um curso aí muito bacana também, né? De 10 horas também. Esse aí foi o nosso curso de grafos, né?
no ano passado, foi um curso muito bacana. Essa é a nossa rede de parceiros, estamos aí praticamente há um ano de atividades e a cada dia nós temos mais parceiros. Essa semana eu consegui mais um parceiro, que foi o pessoal lá da Genoa, em São Paulo, que trabalha com um software NLogic e NLogistics. Inclusive, eles vão vir fazer uma live aqui com a gente. Então, lá eles oferecem cursos interessantes também, né? Então, já é mais um parceiro aí que forma junto com a gente, né? Grupo GEM, nós temos uma parceria. Então, para vocês terem uma ideia, quem for membro da Casa da Pesquisa Operacional tem 30% de desconto nos livros, né, de engenharia do Grupo GEM, o que é um desconto bem honesto, né, bem razoável. E temos lá uma parceria com o Instituto X, com o CIMEP, lá do professor Daniel Moura, né, Simpósio de Engenharia de Produção. Então, então temos aí o nosso perfil no Instagram também, vez por outra eu marco um bate-papo lá. Esse aqui foi com... Deixa eu botar aqui. Cadê? Esse aqui foi com o Antônio, né? Esse é o Antônio, que é cientista de dados também. Ele começou a frequentar aqui a Casa da Pesquisa Operacional e em 3, 4 meses ele escreveu 2 artigos nacionais e um internacional, utilizando a ciência de dados, né? Que é a área dele. Então, essa live que nós fizemos foi para ele contar essa experiência dele, como é que ele conseguiu do zero escrever 3 artigos em 3 meses, né? 2 nacionais e um internacional. E depois eu tive um bate-papo com o Alex, falando sobre a aplicação do apoio multicritério à decisão no setor securitário, né? Ele trabalha há muitos anos numa grande seguradora e lá ele utiliza esses métodos. Então, eu gosto sempre de fazer essa abordagem, né, mostrando que aqui nós utilizamos a pesquisa operacional de maneira pragmática, de maneira prática, para realmente resolver problemas reais, né, para apoiar a tomada de decisão. Então, vou disponibilizar para vocês também o link aqui do nosso grupo no Telegram. Esse é o nosso principal canal de comunicação. Então, por aqui que eu mando os links do Zoom, né, para acessar aqui as lives, mando descontos em cursos, de vez em quando aparece vagas de emprego, vagas de estágio. Então, tudo que eu acho que possa ser assim, de interesse do grupo, eu disponibilizo nesse grupo do Telegram, né? Então, como o professor Tiago sempre fala, o que nós temos, na verdade, é um grande ecossistema em torno da pesquisa operacional, né? Esse é o nosso objetivo, criar esse ecossistema. Nosso objetivo não é oferecer um curso, fazer uma live, jogar conversa fora, fazer entrevista, não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é criar um ecossistema, né, que tem ali como figura central a pesquisa operacional, né? E também a ideia não é que eu seja uma figura central, uma figura, né, ali centralizadora né, para dar as aulas, não é isso. Todos nós temos a mesma função dentro desse ecossistema, é um equilíbrio, né? Então, eu já chamei o Davi para dar várias aulas, o Lucas está aqui, o Lohan. Então, a casa é nossa, né? Chega, cada um que chega, o Lohan, né? Ninguém sabe tudo, é claro que não, né? Lohan dá banho em ciência de dados. Então, vamos deixar ele falar, né? O cara sabe o que está falando, vamos deixar o profissional falar. Então, essa que é a ideia. Cada um sabe um pouquinho de cada área, vem aqui, fala um pouquinho que conhece, e todo mundo aprende, todo mundo cresce junto. Essa que é a ideia, né? Gerar essa sinergia entre nós todos. E aí, entrando já
já finalizando aqui, né, eu gosto sempre de contextualizar o que vai ser falado com a pesquisa operacional. Fala assim, pô, mas espera aí, o que o Lohan vai falar sobre o KNN? O que o KNN tem a ver com pesquisa operacional? Então, vamos ver lá vamos ver lá a definição de PO segundo a Sobrapo, né? Então, ela diz, a pesquisa operacional trabalha com métodos envolvendo programação matemática, simulação discreta, teoria dos jogos, teoria das filas, teoria dos grafos, estatística, teoria da decisão, machine learning e data science. Tais métodos são reconhecidos por sua poderosa capacidade de quê? De apresentar soluções efetivas para problemas reais da sociedade. Ou seja, a pesquisa operacional, ela preza pelo pragmatismo, né? Nós não vamos ficar aqui discutindo, né, filosoficamente, quem criou, não. Dado um problema, a gente vai aplicar um método e propor uma solução. É simples assim, né? E essa figurinha, ela mostra o quê? Essa figurinha, ela mostra que a PO, ela trabalha com métodos científicos. Então, o método que o Lohan vai mostrar hoje, o KNN, é um método científico. Já foi publicado, tem várias publicações nacionais, internacionais. Então, já é um método consagrado pela comunidade científica. Trabalha com a modelagem de sistemas. A PO, ela tem uma abordagem interdisciplinar, ou seja, ela pode ser aplicada em qualquer área do conhecimento, pode ser aplicada na biologia, na química, na psicologia, né? Nós tivemos aqui um psicólogo, o professor Rafael Bastos, que utilizou a teoria dos grafos para construtos psicológicos, né? Então, PO dentro da psicologia. Normalmente, para utilizar esses métodos, nós vamos precisar do uso de computadores, né? Necessariamente, para quase todos os métodos que a gente for trabalhar. E aí eu sempre gosto de mostrar esse guarda-chuva aí da PO para mostrar algumas áreas da pesquisa operacional, né? Então, uma delas é o apoio multicritério à decisão, outra área é a teoria dos grafos, simulação a eventos discretos, teoria das filas, ciência de dados, estatística, programação matemática, análise envoltória de dados e muitas outras áreas. Só coloquei essas aqui de caráter meramente ilustrativo. Nós temos lá a teoria dos jogos, teoria das restrições, metaheurísticas, enfim, lógica fuzzy, temos várias outras áreas aí dentro da PO, né? E como eu falei, como esses métodos são métodos matemáticos avançados, né, são métodos sofisticados, que exigem um volume de cálculo muito grande, quase que em 100% dos casos, nós vamos precisar do processamento computacional, né? Ou seja em R, seja em Python, seja em Excel, eu vou precisar usar o computador para resolver esse problema, né? Eu já comentei aqui, eu orientei recentemente um trabalho de programação inteira que o método Simplex teve que rodar 1.400.000 vezes. Então, seria completamente impraticável tentar resolver esse problema com caneta e papel, né? E, para fechar, nós temos aqui o trecho lá do livro do Philip Morse. O Philip Morse escreveu esse livro, lançou esse livro em 1951, logo ao final da Segunda Guerra Mundial, e ele aponta lá, me parece que o pesquisador, né, o trabalhador, quem for pesquisar, né, trabalhar com pesquisa operacional, does not need to be a specialist. Quer dizer, não precisa ser um especialista num ramo particular da ciência. Ele pode ser um biólogo, um físico, um matemático, ou um trabalhador, aqui, some other science, trabalhador de qualquer outra ciência, né? Então,
Eu sempre comento com vocês que eu participei de uma banca de doutorado no final do ano passado, em que a candidata era uma pedagoga, que desenvolveu um modelo matemático para avaliar a performance das universidades federais. E ela era pedagoga. No período que eu fiz o mestrado em PO, na UFRJ, na minha turma tinha um médico cardiologista. Eu estava fazendo mestrado, ele fazendo doutorado. Né? O professor Rafael Moral, que eu já convidei aqui para a Semana da PO, ele é biólogo. Fez mestrado, doutorado em PO e dá aula de PO lá na Irlanda. E é biólogo. Né? Então, a PO pode ser aplicada em qualquer área da atuação humana. Então, é a nossa bandeira aqui, né? O nosso grande lema aqui é que a pesquisa operacional é para todo mundo. Ela não é, né? Ela não é prerrogativa do matemático, do estatístico, do engenheiro, não. PO é para todo mundo. Né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui, deixa eu descompartilhar. Bem, então, Lohan, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, tá? Pelo seu carinho aí com a gente. Então, acho que deu para entender em que contexto que essa live do Lohan ela se insere, né? Ele vai falar, é uma técnica de mineração de dados, vai falar sobre o KNN, então ela está aí debaixo desse guarda-chuvão aí da PO que eu mostrei, né? E ele utiliza o KNN justamente para apoiar a tomada de decisão. Esse é o objetivo, né? Faz essa mineração de dados utilizando o KNN justamente para apoiar a tomada de decisão, né? Então, vamos lá. Vamos nessa, Lohan. Show. Compartilhar a tela. Deixa eu habilitar aqui, peraí. Foi. Beleza. E eu acho que... Estão vendo a tela? Já estamos vendo. Beleza. Boa noite a todos de novo. Professor, obrigado de novo pela oportunidade de falar aqui. Eu gosto muito de vir aqui na Casa de Pesquisa Operacional, falar um pouco sobre essas técnicas, né? Falar um pouco sobre mineração de dados, que é o que eu basicamente mais trabalho. E essa sinergia toda, né? Não esqueci do PCA. Está no meu caderninho. Pô, exatamente. O PCA, eu acho que tem um momento aqui que eu vou falar do PCA, mas eu vou falar, isso daí vai para uma outra live que eu estou devendo ainda. Não esqueci do PCA. E assim, eu acho incrível o quanto essas técnicas, até para dar um contexto maior, né? Assim, eu vou falar um pouco sobre quem eu sou e como eu acabei lidando com isso tudo, né? Eu sou formado em engenharia mecânica pelo Cefet. Hoje eu sou mestrando lá no IME, na área de sistemas de computação. E eu trabalho basicamente com apoio à decisão há mais ou menos 4 anos. Na verdade, quando eu comecei a minha carreira lá atrás como estagiário, eu caí num setor de BI, onde, na verdade, meu setor não era nem de BI, o meu setor era de manutenção, basicamente, na gestão de ativos. E o mato alto que a gente precisava resolver muito no meu setor era BI, era essa experiência de tentar dar suporte à decisão com base em dados. Então, eu acabei virando esse cara que consolidava informação, pegava dado de um monte de lugar e consolidava isso para gerências. E eu acabei tomando um gosto muito grande com dado, né, para mexer com dado. E na faculdade, assim, de engenharia mecânica, eu conheci o professor Maione, que ele dava aula para a gente na parte de gestão de projetos, mas ele já trabalhava com o professor Marcos nessa parte de apoio à tomada de decisão. E surgiu um interesse muito grande, assim, nosso de trabalhar junto, né? Eu estava falando com ele sobre o que eu estava vendo de base de dados e como é que a gente podia, e como eu extraía esse dado e como eu transformava ele. E o professor sempre muito nesse viés de assim, mas como é que você tomou alguma decisão com isso, né? Então, eu acho que aí eu comecei a ver muito essa sinergia entre as áreas, né? E como elas estão uma embutida na outra, né? E hoje eu trabalho como cientista de dados na Eleva Educação, que é uma empresa, é uma grande holding, né? Ela possui várias escolas, e lá eu resolvo vários problemas com um pouco de cada coisa, né? Eu trago um pouco da parte de ciência de dados, da parte de previsão e inferência, e eu tenho que mesclar isso com mais essa parte de otimização e resolver problema de mochila, resolver problemas
com método simplex, que já são mais comuns ali para quem já pro olho menos atento assim, de PO, né? Qual é o objetivo geral aqui hoje, né, galera? Eu vou falar um pouco sobre a técnica de clusterização do K-means, que é a K-médias, e eu vou trazer uma aplicação prática, né, num problema de classificação não supervisionada. E, na verdade, eu vou tentar trazer uma coisa que muitas pessoas não falam muito, que é o por debaixo dos panos ali, né? Uma proposta que eu tenho aqui, eu vou pegar o K-means e eu vou destrinchar o código para a gente, né? A gente vai fazer ele from scratch, do zero, e vai ver ali os pormenores de como é que ele realmente faz aquilo. Porque quando você pega no Python, ou então no R, ou sei lá, você vai executar esse cara, né? Eu quero usar esse método de clusterização. Você literalmente vai chamar um objeto, que é o K-means, aí você vai falar para ele .fit no seu dado, e ele, pronto, ele já fez todo o K-means ali. Você vai dar depois o predict, né, para você prever as classes, e aí com isso você literalmente não viu nada do que ele fez, né? Ele basicamente só executou. E eu acho legal a gente entrar um pouquinho ali nos pormenores de como é que a gente consegue implementar esse cara, e vocês vão ver que não é nada de outro mundo, nada complexo pra caramba. E eu acho que dá esse feeling melhor de como é que o algoritmo funciona, né? Mas vamos lá, eu vou contextualizar esse problema aqui. Para dar um contexto geral, assim, tem essa frase do Peter Sondergaard, que ela é muito utilizada. Às vezes, antigamente eu pensava que era um pouco banal você falar isso, mas ela diz muito sobre o momento que a gente vive hoje, porque é muito real, assim. A informação é literalmente o petróleo do século XXI. E Analytics é o motor de combustão do século XXI. Não é à toa que vocês veem tantos cursos, tanta coisa, tanta movimentação em cima dessa área de dados hoje, né? Dessa área de trabalhar com dados, trabalhar com inferência, trabalhar com tomada de decisão. É porque isso, no final das contas, traz muito dinheiro e traz muito valor para os negócios. Então, o Peter Sondergaard ficou muito feliz em trazer essa perspectiva dessa mudança, né? Tipo, do petróleo, que era o que movia o mundo há pouco tempo atrás, e hoje a gente vê isso como dados, né? Então, você teve uma explosão da quantidade de dados disponíveis de uns tempos para cá, e toda essa explosão, né, ela trouxe a necessidade de você conseguir fazer uma coleta e você tornar esse dado disponível de alguma forma, né? Isso fez com que os sistemas tivessem que escalar, né, para poder conseguir juntar e transformar essa quantidade gigante de dados. E, a verdade, os sistemas fizeram um excelente trabalho nisso, só que o dado, por si só, ele contém pouca informação. Ou seja, você tem o dado bruto, né? Você tem quando alguém fez um pagamento, você tem quando alguém recebeu uma cobrança, você tem o texto que alguma pessoa respondeu a respeito do seu negócio, mas você não tem a informação que você gostaria, você não sabe o quanto aquela pessoa gosta do seu negócio com base naquele texto, né? Você não sabe qual o perfil de pagamento daquela pessoa só com o dado bruto. Você precisa, de alguma forma, de transformar esse cara em informação e de forma a fomentar essa parte de geração de valor do seu negócio, né? O que você consegue pegar daquele dado, extrair daquele dado para você conseguir gerar valor para o seu negócio. E isso também gerou uma necessidade, né, essa quantidade gigante de dados, de análise em escala. Ou seja, a gente precisou criar sistemas que pudessem ser robustos a ponto de analisar essa quantidade gigante de dados que estava chegando para os sistemas, né? E onde a análise de clusters se apresenta aí, né? A análise de clusters, ela vem para resolver um problema que é, por exemplo, eu não tenho as minhas classes, eu não sei, eu literalmente não sei o que aquele meu conjunto de dados quer me dizer. Por exemplo, se eu tenho eu vou trazer mais para frente aqui um dataset que eu vou ter informações a respeito de consumidores de um shopping, né? Eu vou ter
o score de crédito que essas pessoas têm, eu vou ter o quanto, mais ou menos, de poder de compra essas pessoas têm, mas eu não tenho... Eu não sei exatamente em que grupos elas pertencem, eu não sei... eu não consigo classificar essas pessoas, essas entidades. E a análise de clusters ela vem justamente para isso. Já que eu não tenho essas classes, eu vou tentar inferir o quanto essas pessoas que possuem perfis parecidos, elas são realmente um grupo, né? Então, eu vou tentar encontrar grupos que são muito similares entre si e mais distantes entre os outros grupos. É basicamente isso que é a análise de clusters. Você quer maximizar a similaridade entre as classes e você quer minimizar a... Desculpa, você quer maximizar a similaridade intraclasse, né? Ou seja, dentro da classe as pessoas são mais homogêneas e as classes diferentes são mais diferentes entre si. Eu acho que é essa a ideia da análise de clusters. Para isso que ela serve. E, nesse contexto, a gente tem o K-means, que ela é uma técnica que surgiu justamente para poder fazer isso, né? A gente encontrar grupos em conjuntos de dados. Ele é muito visual, assim, por isso que eu acho que vai ter bastante figura aqui nessa apresentação. E eu acho que para ter uma intuição do que ele faz, primeiro, antes de eu chegar na parte matemática dele, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. A gente vai ter aqui eu estou imaginando duas variáveis para distinguir o grupo. Eu vou voltar, por exemplo, por exemplo, que eu estava falando dos consumidores de um shopping, né? Vamos dizer que eu tenha o crédito, na verdade, o que seria o score de crédito de uma pessoa e o poder dela de compra, né? Vamos dizer que seriam os meus dois eixos aí. E aí eu tenho todas as minhas entidades, né? Todas as minhas pessoas dispersas nesses eixos. E o que a análise de clusters vai querer fazer é justamente encontrar os grupos que são parecidos. Olha só, aquele ali de baixo, né, aquele vermelhinho, eu tenho muitas pessoas que têm aquele perfil parecido ali. O azulzinho também, e a mesma coisa para o verde. Então, é basicamente isso que a gente quer conseguir fazer. Então, como funciona, né? Como é que você utiliza o K-means? O K-means... Oi. Só avisar o pessoal não estava conseguindo se inscrever lá no Simpla. A data realmente lá estava já como encerrada, eu troquei lá, já resolvi o problema, mandei o link aí para quem quiser se inscrever na semana da PO, na sexta semana, tá? Já está aí no chat. Muito bom. É verdade, também tentei me inscrever, não consegui não. Enfim, aqui seria mais ou menos o fluxograma de como você aplica o K-means. No caso, você escolhe um número arbitrário de clusters. Em seguida, você vai selecionar ali aleatoriamente, né, esse mesmo número arbitrário de baricentros. Depois, você atribui para cada dado ao baricentro mais próximo. Em seguida, você vai calcular um novo baricentro para cada cluster. E depois, você vai reatribuir cada ponto para cada próximo baricentro. Se houver retribuição, você calcula de novo e segue o fluxo assim. Até você parar, né, a tua série convergir e você parar de ter que reatribuir. Visualizando isso, como é que fica? Vamos dizer que eu tenho aquele meu conjuntinho lá. De novo, aqui eu tô sendo abstrato, né? Eu tenho uma característica 1 e uma característica 2 que descreve o meu grupo. E aí eu estou exemplificando as entidades pessoas, né, com um xizinho, e os baricentros eles vão ser o sinalzinho de mais. Aqui eu estou dizendo que eu tenho 3 baricentros. E eu selecionei eles de forma aleatória ali dentro do meu conjunto de dados. Aí, o que eu fiz depois? Eu atribuí as entidades que estão mais próximas daquele baricentro para aquele grupo. Então, eu estou dizendo que todos aqueles verdinhos ali, eles pertencem àquele grupo daquele baricentro que está ali embaixo. A mesma coisa para o vermelho, a mesma coisa para o azul. Beleza. Depois de fazer isso, o que eu faço? Eu encontro a média do grupo. Então, a média ali a média do vermelhinho, ela vai ser deslocada mais ali para baixo, porque justamente são os carinhas vermelhinhos. E aí, eu faço a mesma coisa para todos os outros baricentros. Eu recalculo ali
e eu vou ter essa nova média, que vai ser o novo centro do meu grupo. E aí depois eu calculo de novo as distâncias de cada entidade até esse novo barycentro. Se o que vai acontecer é justamente isso, né? Meus grupos eles vão trocando conforme os barycentros vão se mexendo, até o ponto que os barycentros literalmente eles vão convergir, né? Vão parar a gente vai parar de ter reatribuições e os grupos vão estar estáveis. E é assim que é executado o K-means. Então, no final das contas, o que ele está resolvendo, né? A conta que ele resolve é a conta que minimiza a distância entre a distância interclasse, né? Que é o que seria essa distância euclidiana ali entre as minhas entidades e os meus barycentros. É basicamente essa conta que o K-means tenta resolver, né? Ou seja, você tem ali para os clusters e para os elementos, você resolve essa equação buscando minimizar ali essa distância. Essa distância, assim, eu falo distância aqui, mas você pode tentar enxergar ela também. Isso é até na verdade, o que realmente o K-means faz. Ele está minimizando o erro da classe, ele está minimizando o quanto aqueles pontos, né? O quanto aqueles pontos são distantes, né, do que seria o barycentro, ou seja, o quanto eles divergem, né? O erro que eu tenho ali dentro do meu grupo. Então, por isso que em alguns lugares vocês vão ver falando sobre essa minimizar, por exemplo, a distância, mas em alguns outros lugares você vai ver a minimização do erro. Na verdade, realmente, o K-means ele faz a minimização do erro, mas por conta de ser um espaço euclidiano, a gente também pode falar que ele tá minimizando essa distância entre as entidades e os barycentros. Então, visualmente, o que está acontecendo é isso, né? Aqui é um GIF animado justamente para mostrar que ele está pegando, atribuindo ali os barycentros de forma aleatória, e conforme ele vai encontrando novos grupos, né? Aí ele pega, calcula ali as distâncias para os barycentros, e aí os barycentros são realocados, ele faz a média de novo e vai deslocando os barycentros cada vez mais para o que seria o centro de cada grupo. E no final você tem os clusters designados. Aí eu vou mostrar para vocês agora o que seria implementar esse cara, né? O meu mão na massa aqui ele vai ser bem na massa mesmo, porque vamos fazer bastante coisa. Eu vou compartilhar eu vou colocar esse notebook aqui seria aqui no grupo, né? Para quem quiser. Cadê? Eu tenho o chat aqui. Aqui tem o chat. Deixa eu botar aqui. Eu acho que ele já está liberado para compartilhar. Se não tiver, eu vou só colocar ele aqui para copiar o link. Beleza. Acho que talvez aquele ali não funcione. Eu vou deixar esse link aqui, que esse link aqui eu acho que já pode compartilhar. Perfeito. E aí, a tela ficou pequena aqui. Beleza. Deixa eu só minimizar. Perfeito. Então, esse é o notebook, né? Eu não sei se todo mundo conhece o Colab Notebook. Ele é uma solução do Google para você poder rodar Python na nuvem, né? E ele funciona igual a um Jupyter Notebook, que é uma forma até bastante utilizada para você construir explorar, né, um conjunto de dados de forma que você consegue também documentar o que você está fazendo, né? Então, ele traz essa mescla de como se fosse um caderno, né? É como se fosse um caderno de código. A ideia é exatamente essa, onde você consegue trazer um pouco de texto, trazer contexto, explicar o que você está fazendo, mas ao mesmo tempo você consegue executar código na nuvem. E, bom, eu vou usar algumas bibliotecas padrões do Python aqui para utilizar e para poder implementar o algoritmo. E, bom, basicamente isso, né? No caso, o Python ele tem uma biblioteca específica que a gente chama de NumPy, que ela serve para fazer cálculo com vetor, basicamente. A gente tem o Pandas, que também ele serve para você operar como se fosse com tabelas no Python. Matplotlib é o que a gente usa para plotar as coisas, né? Ele é muito baseado
no MATLAB, né, na ferramenta de plotagem do MATLAB. E o sklearn aqui, ele é justamente para me ajudar a criar um dataset que seria para poder criar para poder fazer clusterização, né? No caso, ele vai me gerar os dados randômicos que eu quero para trazer esse primeiro exemplo para vocês. E o Seaborn é outra biblioteca para plotagem. Então, vou rodar esse cara aqui só para acordar o notebook. Ele vai importar para mim o que seriam os módulos. E a gente vai fazer um live aqui. Beleza. Essa função makeBlobs, o que ele vai fazer para mim? Ele vai me dar, eu quero que ele me dê N samples, ou seja, ele vai me dar 50 entidades, né, 50 linhas, onde elas vão ter 3 centros diferentes, e eu estou falando que a média ali o desvio padrão de dentro do cluster ali vai ser de meio. Isso é porque eu não quero que eles estejam tão juntinhos um com o outro para esse exemplo. E o random state é só uma forma de eu falar que eu quero que todas as vezes que ele rode isso aqui, ele me traga o mesmo resultado, né? Então, eu criei um conjunto de pontos que vai ter essa carinha aqui. Então, se eu plotei esse cara aqui, né, eu chamei plot scatter dos meus points, e meu point x1, que seria a minha variável x, e meu point x2, seria a minha segunda variável, né? Então, eu tenho aqui o meu conjunto de dados, onde eu tenho vários pontos, onde eles parece que tem um cluster aqui, parece que tem um cluster aqui, e parece que tem um cluster aqui. E a ideia vai ser justamente implementar o algoritmo de k-means para resolver esse cara, né? Como é que eu consigo clusterizar esse cara? Primeiramente, do que eu tinha falado lá no começo da apresentação, seria como é que a gente inicializa os clusters, né? Eu preciso escolher um número arbitrário de clusters e atribuir eles em algum lugar aqui. Preciso colocar eles em alguma posição aleatória aqui dentro do meu espaço vetorial. Então, eu criei uma função chamada initializeCentroids, que ela recebe o número de centroides que eu quero inicializar e o meu conjunto de dados. E aí, o que ela faz é justamente o seguinte. Ela vai declarar aqui o que seria o meu centroide mínimo e o que seria o meu centroide máximo, ou seja, para ele não ficar fora aqui desse meu espaço vetorial, né? E aí, para cada centroide que eu quero criar, que são K centroides, ele vai chegar e ele criou aqui um NumPy Random Uniform, ou seja, ele vai pegar algum número de uma distribuição uniforme que vai estar dentro desse mínimo e desse máximo, no meu número de dimensões, que é, no caso, 2, que eu tenho, se eu for mostrar aqui meu conjunto de dados, eu tenho só 2 dimensões, né? Meu x1, que eu tinha falado lá em cima, meu x1 e o meu x2. E aí eu pego esse centroide, adiciono numa lista, e no final eu vou ter todos os meus centroides. Então, eu criei essa minha primeira função que ela só cria centroides. Então, eu vou ter meus centroides nessa posição aqui, x1, x2, meu segundo centroide e meu terceiro centroide. Lá embaixo eu vou mostrar onde é que eles vão ficar posicionados, né? Uma outra coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso calcular agora essa distância de o que seria cada um dos meus pontos, né? Aí esse meu dataset inicial aqui, né? Que seria o meu points head. Eu preciso calcular a distância de cada um desses meus pontos a cada um dos centroides. E eu vou atribuir o meu ponto, né, ao centroide mais próximo. Perfeito. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu preciso de uma função para calcular o que seria a distância, né? Eu chamei aqui de calculate erro, justamente pelo que eu falei, né? A gente também... uma outra forma de observar essa distância, ela é também o erro do k-means, né? O erro dentro do grupo, né? O desvio padrão ali dentro do meu grupo. E aí, eu criei uma função que justamente calcula o erro, ou seja, ele recebe uma entidade, recebe outra entidade, ele calcula o erro entre elas. E ele vai fazer uma conta aqui, que é o seguinte, para cada um dos meus centroides, eu vou calcular o erro. Aí eu printei o erro aqui, e depois eu vou fazer isso só para o meu primeiro, para ficar bem exemplificado aqui, né? Para tentar ficar bem... Opa! Ele deu um erro aqui, centroide 0.
O bom é que aqui... Ah, tá. Eu não rodei em cima. Beleza. Aí, o que acontece? A minha ideia é só mostrar, por exemplo, para o primeiro ponto, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei, calculei os erros de cada um, a distância, né? A distância aqui, do meu centroide para o meu ponto. Então, para o meu centroide 0, eu tenho essa distância aqui, ou seja, 2,73. Para o meu segundo centroide, eu tenho essa distância aqui de 3,31. E para o meu último, eu tenho a maior distância aqui, que é 1.498. E aí, o que eu vou conseguir fazer? Eu tenho que atribuir esse cara aqui para o centroide de menor distância. Como é que eu faço isso? Aí o NumPy me ajuda, né? O NumPy, ele tem uma função que vocês falam assim, NumPy onde o meu erro foi igual ao menor dos meus erros. E aí, isso aqui é só uma forma de iterar ali dentro da lista para me pegar o primeiro elemento. E aí, no final, é justamente isso. Ele está vendo que qual é o elemento que tem o menor erro dentro da minha lista? Esse cara aqui, 2,73. Qual o índice dele? É o índice 0. Pô, beleza. Eu já sei como eu vou atribuir cada um dos meus pontos ao centroide. É só eu iterar por todos os meus pontos, calcular o erro e pegar o centroide mais próximo daquele cara. Como é que eu faço isso? Eu criei essa função que recebe os meus dados e os meus centroides. E aí ela vai fazer essa interação. Então, para cada observação, na quantidade de observações que eu tiver, eu vou pegar cada centroide e calcular o erro para a observação. E vou colocando tudo isso num array. E aí, depois de ter iterado cada observação em todos os centroides, eu pego o centroide mais próximo, atribuo a minha observação. E eu faço isso para todo mundo. No final, aqui eu só troquei, né? Tipo, eu repliquei o conjunto de dados para uma outra variável só para a gente não ficar com um monte de variável sobreposta, né? Tipo, para não ficar sempre modificando a mesma variável. Falei que points, que era a minha variável principal lá, que contém meu dataset, né, de x1 e x2. Falei, data agora recebe uma cópia desse cara. E aí, eu utilizei essa função que eu acabei de criar, que eu recebo lá data e os centroides, minha função recebe data e os centroides, e aí ela me retorna qual seriam os centroides atribuídos e o erro para cada um. Então, e aí ele terminou assim, ele atribuiu 17 observações para o centroide 0, 29 observações para o centroide 1 e 4 observações para o centroide 2. Aí eu vou plotar esse cara aqui para ficar mais claro o que ele fez, né? Então foi justamente isso. Ele pegou os pontos que ficaram mais próximos do verde, são esses aqui embaixo, ele atribuiu para o centroide verde. Os pontos mais próximos do vermelho, eles foram atribuídos aqui, são todos os vermelhos. E o azul, a mesma coisa. Aí, se você for olhar atento, né, que viu eu já fazendo a explicação antes, o que vai acontecer agora? A gente precisa criar uma forma de fazer a média de todo mundo que, por exemplo, pertence a esse grupo, ou seja, a média de todo mundo que é azul. Na verdade, já que eu tenho bastante gente azul aqui, o meu centroide vai ser deslocado mais para cá. Eu sei que eu tenho uns azuis aqui, eu tenho uns azuis aqui, mas já que a maior parte dos meus azuis estão aqui, o meu centroide vai ser deslocado mais para cá. O vermelho, ele vai ficar em algum lugar aqui do meio, mas o verde, ele vai todo para cá. Então, o que vai começar a acontecer a gente vai ver esses caras aqui ficando mais verdes, esse cara aqui vai acabar se deslocando aqui para cima, porque vai ter muita gente que vai ficar verde aqui embaixo, e o azul vai se deslocando mais para lá. Uma outra coisa que a gente vai ver, né, e que é justamente o que eu falei, é que o método de Camedes, ele minimiza a soma dos erros, né? Ele quer que dentro do cluster eu tenha o menor erro possível. E eu consigo calcular isso justamente porque dentro do meu conjunto de dados, ali eu tinha colocado o erro junto, né? Então eu tenho o erro para cada observação. Se eu somo o erro de todas as observações, eu tenho esse valor aqui, 1154.
é esse cara aqui que vai diminuindo a cada iteração. Isso é importante, que daqui a pouco eu vou mostrar como é que esse cara diminui. Então, agora eu preciso recalcular os centroides, que é o que eu falei. Eu pego a média de cada um desses grupos já atribuídos aqui. Isso é muito fácil de fazer no Pandas, que é basicamente eu pego meus dados, eu falo para ele, agrupa para mim por centroide e pega a média. Aí, eu peguei basicamente as colunas que eu queria e reset index só para não ficar com o index que estava ali em cima, né? Para ficar com o index zerado de novo. E aí eu estou mostrando aqui os centroides novos reatribuídos. No gráfico, ele fica assim. Ou seja, cadê? Peraí, eu acho que ele não rodou aqui. Aí. Agora rodou. Beleza. Aí o que acontece é justamente isso. Ele atualizou os centroides. O azul foi mais para a esquerda, né? O vermelho ele desceu um pouquinho mais e o verde foi quase todo aqui para perto, mais próximo dos verdes. E aí, tudo que eu tenho que fazer agora é pegar todos esses bloquinhos que eu fiz, juntar numa função só, que faça interações até esse meu erro aqui começar a convergir. Então, é justamente isso que eu faço. Eu falo aqui, inicializa os centroides para mim. Na verdade, vou do começo, né? No caso, eu crio uma função chamada KNN, que recebe o meu conjunto de dados e um número K de centroides. Eu falei para ele o seguinte, inicializa os centroides no começo, e aí, enquanto ele ainda não convergir esse compra aqui, eu deixei para mim como se fosse essa parte de conversão, né? Quando ele convergir, ele vai sair desse loop. Enquanto não convergir, o certo seria nem fazer isso, porque isso aqui pode ficar um loop infinito, mas a ideia aqui é exemplificar. Enquanto ele não convergir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o centroide e ele vai pegar os erros aqui e vai pegar aquela função de que ele assign centroid, né? Aquela função que ele faz aquele primeiro cálculo de centroides para mim, né? Tipo, calcula o erro de todo mundo e atribui o centroide. Aí ele pega o erro no final e vai adicionando numa variável para mim. Depois ele faz o agrupamento, pega a média e testa a convergência. Ou seja, e aí, meu conjunto de dados finalmente convergiu? Se não, beleza, repete a iteração, vamos lá de novo. O meu conjunto de dados convergiu? Quando ele convergir, ele vai bater aqui no false, ele sai desse while, e aí ele atribui finalmente lá o meu centroide uma última vez com o que seria o dado final. Né? Então, para só ficar mais claro, né, o que vai acontecer? Eu criei um outro dataset aqui, que eu copiei ali o que seria o dado que eu estava usando antes, e eu chamo a minha função do KNN para o meu conjunto de dados e com três clusters, né? E aí ele me devolve ele no final, que seria o centroide, né? Que ali no final eu falo para ele devolver o centroide, ele devolve o erro, ele devolve esse aqui é o erro total e esse aqui são os centroides. Aí ele me devolveu tudo isso. E eu consigo plotar esse cara depois no final. E no final o que ele me dá é justamente isso, o que resultaria ali no conjunto de iterações os meus 3 clusters, né, bem centralizados no conjunto de dados que eu tenho. E se eu for plotar o erro que eu tive em cada iteração, o que aconteceu foi justamente o meu erro foi sendo minimizado. E aí, quando o meu erro finalmente convergiu, ele chegou, saiu do loop, e eu cheguei no meu cluster final aqui. Então, isso seria uma forma muito básica de construir esse algoritmo de clusterização. Ele não trata para alguns problemas, que é justamente por isso que a gente usa as bibliotecas. Né? No caso, ele não trata para o caso de inicialização aleatória dos clusters, ou seja, o que pode acontecer? Dependendo do lugar que eu coloco os meus clusters,
eles podem acabar num deadlock, né? Eles podem encontrar uma posição ali específica onde eu vou ter dois clusters, ou eu possa ter clusters que não façam sentido. Como assim? Eu vou mostrar aqui num exemplo online. Tem outro exemplo visual aqui. Visualizing K-means. É esse cara aqui. Isso aqui é um exemplificador de K-means, né? Onde você consegue testar diferentes formas de clusterizar dados, né? Então, aqui eu vou conseguir mostrar. Aqui, por exemplo, eu escolhi um dataset e ele tem uma implementação aqui do K-means, onde eu posso escolher os pontos onde eu vou colocar onde seriam os centroides e testar o algoritmo, né? Então, por exemplo, se eu coloco meus 3 centroides aqui e eu mando ele seguir o mesmo procedimento que eu acabei de implementar, né? Então, ele atualiza os centroides, reassigna os pontos, apelida os centroides, reassigna os pontos, e aí ele chega no final e chega e converge o K-means. Acho que é um truquezinho assim, ó. Aqui, isso. Eu acredito que aqui, eu acho que se eu coloco eles bem na pontinha aqui ainda não foi. Deixa eu tentar aqui de novo. Que eu consigo chegar numa configuração exatamente isso, onde eu cheguei, eu cheguei num ponto onde o K-means, por conta de terem, por exemplo, já que são pontos inicializados aleatoriamente, isso poderia muito bem acontecer. Eu teria o meu azul ali quase que dominando 2 clusters, e o meu vermelho dominando um só, e meu verde ficando sem nada para clusterizar. E isso é um problema real, pode acontecer justamente porque a inicialização dos clusters ela é feita de forma aleatória. Então, muitos trabalhos foram feitos para tentar melhorar o K-means para isso. Uma forma simples de resolver isso, e é justamente a forma, por exemplo, que as bibliotecas mais modernas usam, é, por exemplo, você partir de uma inicialização aleatória mais de uma vez. Então, por exemplo, você, ao invés de você inicializar os clusters uma vez, você pode inicializar o cluster 10, 20 vezes e escolher qual seria aquela sua inicialização como a inicialização que tivesse já a menor variância intercluster, né? Se você tem a menor distância ali entre os clusters, você claramente está com um cluster que vai funcionar para o seu problema, entendeu? Que não é esse caso aqui, justamente porque aqui você teria uma variação intercluster aqui muito grande, né? Porque justamente você tem um ponto aqui que todo mundo é muito distante desse cara. Que é muito diferente do caso onde você tem os 3, um mais em cima do outro ali. Esse algoritmo que eu implementei aqui, ele não trata para isso. Uma outra forma, na verdade, e isso é aqui também, né? Uma outra forma que se utiliza para, por exemplo, escolher o lugar certo de onde começar os clusters, isso é que as bibliotecas implementam, é tentar encontrar esse ponto bem na beirada dos conjuntos de dados. Isso daí é uma técnica bem utilizada, né, que você tenta encontrar o que seria a borda do teu dataset, e com essa borda do seu dataset, você usa essa borda como inicialização do número de clusters. E aí você tenta espaçar ao máximo, né, a inicialização de um cluster para o outro, colocar a maior distância, né, entre eles, e pegando as bordas do dataset. Com isso, você tenta forçar uma inicialização ótima, né? Uma outra coisa que esse meu problema aqui não trata, que esse algoritmo que eu montei aqui não trata, é, por exemplo, o sumiço de clusters, né? Porque se vocês rodarem esse cara aqui, por exemplo, com 2 clusters, ou com 4, por exemplo, na verdade, com 4 clusters, ele vai literalmente sumir um deles, porque ele não vai conseguir possivelmente ele não vai conseguir convergir aqui dentro e ele vai sumir do dataset. Isso é uma coisa que eu não trato aqui, mas também é tratado pelas bibliotecas, né? Porque quando você quer realizar o K-means, né? Quando você quer fazer esse tipo de análise de clusters, você quer que o número de clusters que você está determinando ele seja mantido, né? Justamente para
porque é o que você está vendo na sua análise, né? Você quer um número X de clusters apareça naquele dataset. Então, é justamente por isso que você tem que tratar para esse tipo de coisa. E aí, que bom, né, que você não tem que implementar tudo na mão na sua vida. No caso, o K-means, ele tem você pode utilizar a biblioteca do sklearn, que ela é uma biblioteca muito utilizada para essa parte de... Na verdade, ela é um canivete suíço, assim, na parte de treinamento de modelos de aprendizado de máquina e clusterização, né? Ela tem diversos módulos. Ela tem módulo, por exemplo, para regressão linear, regressão logística, para modelos de random forest, ela utilizada para tratamento de dados, etc. Mas ela tem um módulo forte também na parte de clusterização. E na parte de clusterização dela, ela tem uma implementação do K-means. Então, aqui, por exemplo, eu chamo a biblioteca do sklearn, que seria no módulo dela de clusters, e eu falo que eu quero a biblioteca K-means. Aí eu vou criar uma nova... Eu vou meio que iniciar uma nova variável aqui, que ela é bem aquele primeiro dataset que eu mostrei, né? Aqueles pontos que eu já tinha gerado lá no começo. É exatamente a mesma coisa. E como é que funciona na biblioteca? Assim, é muito mais fácil do que implementar tudo. Então, você instancia, né, o objeto do K-means, aí você fala, ó, eu quero um K-means e eu quero que ele tenha 3 clusters e que ele tenha um estado aleatório 42. Ou seja, eu quero que ele seja reproduzível com base nesse seed aqui de número aleatório, nessa semente de número aleatório aqui. E aí você fala K-means.fit os seus dados. Ou seja, eu quero que o meu K-means fit os meus dados aqui, que são esses pontos que eu passei. E aí, depois que esse K-means aqui, esse objeto do K-means fitou os seus dados, né, que ele foi treinado ali no seu dataset, você fala K-means.predict dos meus pontos. E aí, ele, em 3 linhas, ele fez tudo que eu tinha feito lá em cima, né? skPoints. E aí ele me dá os pontos aqui, o que seria cada centroide do meu dataset. Olhando num plot, né, para ficar mais claro, é exatamente o mesmo resultado. E muito menos trabalhoso, né, porque ele só usou 3 linhas. E justamente a inércia que ele chega no final aqui, ele chama de inércia, isso que eu chamei de o que seria o erro ali, né, o que eu realmente quero minimizar, né, aquele somatório dos erros. Então, ele chama de inércia do cluster. E aí é justamente esse cara aqui, que foi o mesmo cara que eu cheguei aqui no final, né? 22 ponto alguma coisa. Aí, um outro problema que você pode ter com o K-means. Já que ele usa essa parte de distância, já que ele utiliza a distância euclidiana ali, né, a variância, e ela vai ser muito afetada por exemplo, se você tiver desbalanceamento nos seus dados, né? Então, se você tem uma feature que ela... Aqui eu, por exemplo, eu vou fazer um fake de uma feature, por exemplo, essa minha característica x1, eu vou multiplicar ela por 1000. Ela vai ser muito maior do que a minha característica x2. O que acontece com a clusterização, né? Então, eu chamei aqui o K-means de novo, fiz aquele mesmo que eu já tinha tratado ali em cima, e aí eu vou plotar para vocês o que acontece com o algoritmo. Olha o que aconteceu. Por conta de a gente ter agora umas distâncias no eixo, que seria nesse eixo x1 aqui, que são muito maiores, esses pontos aqui, que são aqui em cima, estão muito mais próximos desse centroide aqui, na verdade, eles acabam sendo designados para esse centroide aqui. Por quê? Porque, teoricamente, né, eles estão mais próximos desse centroide, sendo que claramente, para a gente, eles são mais próximos desse cara aqui. É só uma questão de escala das features, que tornou esses caras muito mais distantes, né? Se você olha a inércia do cluster, ela cresce demais quando isso acontece. E é por isso que, quando você vai utilizar o K-means, o ideal é que você tenha dados normalizados, justamente para você não criar esse tipo de discrepância. Uma outra coisa que a gente tem que fazer, né, é encontrar o número correto de clusters, né? Porque muitas vezes a gente vai
aqui eu estou olhando para um dataset que ele aparenta para mim que ele tem 3 clusters, mas não necessariamente é o caso. Você pode ter um dataset muito mais nebuloso com relação a isso. Você pode ter um dataset que não tenha, por exemplo, só 2 features, só 2 características no seu dataset. Você pode ter um vetor imenso você pode ter 30, 40, 50 características do seu dataset, e mesmo assim você quer fazer a clusterização. Nesse caso, você não vai saber de cara, você não vai conseguir visualizar nesse mundo supradimensional o que seriam o que seriam a sua quantidade de clusters. E para isso você tem uma técnica, né? Justamente pelo K-means ele ser muito suscetível, né, a inicialização do cluster e etc., as técnicas que você tem são umas técnicas para você chegar num número bom de clusters, e não é um número ótimo, justamente por conta de você não conseguir resolver esse problema de forma ótima, né? Você cai com ele muita facilidade em mínimos locais, máximos locais. Então, para você encontrar o que seria um número ideal de clusters, você vai utilizar justamente a inércia, que é essa feature que eu falei aqui antes, né? Que seria essa soma ali da distância total dentro do algoritmo, né? De todos os erros, se soma todas aquelas distâncias, e aí você tem essa inércia do seu cluster. E aí o que você vai fazer? Você vai executar, né? Você vai utilizar o algoritmo do K-means para um número arbitrário de clusters, no caso, um número grande, né? Você quer passar por um range grande de clusters, e você vai pegar para todos eles qual seria esse seu erro, né? Qual é a inércia que você tem para cada um. E essa inércia ela vai sempre diminuindo, porque conforme você vai aumentando o número de clusters, você vai chegar no limite, você vai ter um cluster para cada ponto. E nesse caso, você tem uma inércia zero, porque você tem um ponto e você tem um cluster ali em cima desse cara, que não é o que você quer, né? Mas o que você gostaria de ver? Você gostaria de ver um momento ali onde a sua inércia ela começa ela para de reduzir tanto. Então, eu acho que a ideia é essa, por isso que eles chamam de método do cotovelo, né? Aqui eu tenho uma inércia muito alta com o número 1 de clusters. A partir do momento que eu estou fazendo com 2 clusters, eu reduzi muito a minha inércia. Quando eu chego em 3 clusters, eu reduzi demais a minha inércia. E desse ponto em diante, a minha inércia ela para de reduzir tanto. E é isso que você costuma ver nos datasets. Né? Você vai conseguir enxergar ali um número de clusters onde, a partir daquele momento, a sua inércia ela para de reduzir tanto. E aí, depois disso, eu vou mostrar para vocês o que, por exemplo, seria o caso de resolver um problema real com o K-means, no caso, um problema de segmentação de cliente. Isso, na verdade, é uma coisa que aparece bastante para ser resolvido, né? Assim, normalmente, assim, por exemplo, eu falo do meu contexto que eu trabalho com escolas, né? Você pode ter uma série de alunos você vai ter N características dele a respeito das notas, dos atendimentos que eles têm com a coordenação, da presença deles, do perfil de pagamento dos pais para a escola, e com isso você vai querer dizer, por exemplo, será que eu tenho alguns grupos dentro dos meus alunos? E algo muito possível de você fazer é utilizar a análise de clusters, né? Importar esse dataset, fazer os tratamentos que eu estou passando aqui, e com isso você talvez consiga enxergar grupos ali dentro do seu dado. No caso, a gente vai fazer isso para um dataset que ele fala muito que é um dataset específico mesmo para o caso de um shopping, né? No caso, é um dataset famoso também, chamado Mall Customers, que, no caso, eu vou mostrar aqui qual é a cara dele, né? Não vou me alongar muito nisso, mas a ideia é o seguinte: ele vai ter o ID de quem seria aquele consumidor, qual é o gênero dele, a idade, a renda anual e o spending score, que seria o quanto aquela pessoa costuma gastar, entendeu? E
essas são as features que eu tenho a respeito do aquele consumidor. Eu só troquei o nome das colunas para ficar mais fácil para eu gerar os gráficos aqui. E aí eu vou chamar uma ferramenta muito boa do Seaborn, que é o pairplot, que ele serve para o seguinte: ele plota todas as minhas variáveis todas as minhas variáveis por todas as minhas variáveis, né? Então, idade por idade, aí ele vai fazer o histograma da idade, mais idade e renda. Aí você vai ter aqui a idade plotada em relação à renda, a idade plotada em relação ao score, e por aí vai. E o que chama a atenção nesse dataset é justamente o score e a renda. Por quê? Coincidentemente, né, o score e a renda, eles parecem mostrar uns determinados grupos no meu dado, né? Aqui você consegue ver melhor, né? Tipo, aparenta que eu tenho alguns grupos aqui dentro. Mas, assim, o que eles são, né? Quais são as características que eles têm parecidas? E aí é justamente para isso que serve a análise de cluster, né? Aqui eu selecionei as colunas de renda e score, que foi justamente os que apareceram aqui. E aí eu chamei uma outra função do sklearn, né, que é da biblioteca lá de processamento do Python, que ela faz o standard scaler, né? Tipo, o que esse cara faz? Ele normaliza os meus dados. Então, se no primeiro momento eu tinha... Vou tentar quebrar aqui só para deixar claro o que ele está fazendo, né? Beleza. Se no primeiro momento o meu dado ele tem essa cara, né, de renda e score assim, o que eu estou fazendo para um segundo momento? Eu estou chegando e transformando ele, fazendo o standard scale, ele pega a minha observação, diminui da média e divide pelo desvio padrão, exatamente. Que é justamente normalizar. Então, no final, eu vou ter um dataset normalizado, assim. A ideia desse cara é justamente isso, para fazer aquilo que eu falei, né, de tornar o K-means menos suscetível a essas features que às vezes são muito maiores umas que as outras, né? Nesse caso nem é tão problemático, né? Porque eu sei que idade e o score aqui eles estão mais ou menos parecidos em termos de escala, mas não nem sempre é o caso, né? Aí eu utilizo aquela técnica do cotovelo que eu tinha mencionado anteriormente. Eu peguei num range aqui de 1 a 10 clusters, e aí o que eu fiz? Rodei o K-means no meu dataset para cada uma dessa quantidade de clusters, e eu guardei numa variável aqui o que seria a inércia do meu modelo. E no final eu ploto ela aqui para esse método do cotovelo. Aí eu estou vendo que 2 clusters, né? Eu já reduzi bastante a minha inércia, 3 reduzi para caramba, 4 reduzi e 5 ainda está reduzindo. No 6, aqui, ó, depois do 5, eu já começo a reduzir cada vez menos, né? Então, para mim, parece que 5 seria ali, e também até visualizando aqui no gráfico, né, parece que 5 seria um número bom de clusters para aplicar nesse meu problema. Então, eu utilizo esse número de clusters, 5. Eu aplico um handle state aqui só para, de novo, eu quero que esse cara seja o mesmo, né, todas as vezes. Aí eu faço o fit. Eu incluo mais cores aqui, porque agora eu tenho mais variáveis de... Eu tenho mais grupos do que antes, né? Antes eu acho que só tinha declarado 2, 3 cores. E eu vou plotar esse cara. E aí o que eu tenho é justamente isso. Ele me devolveu o que seriam 5 grupos dentro do meu dataset. E aí, o mais legal, né, ele é um modelo não supervisionado. Então, ele depende muito da gente para trazer esse significado para ele, né? Ele encontrou coisas parecidas no meu dado, mas a gente precisa conseguir ser capaz de interpretar esse cara. Então, o que eu fiz aqui, eu agrupei, por exemplo, esse meu dataset com a média da renda, né, do grupo e com o score médio ali de cada grupo. E o que eu estou vendo é o seguinte, né? Eu vou ter um cluster aqui, eu tenho um cluster mediano, que seria esse meu cluster 1,
que ele tem uma renda mediana, né, e um score mediano. Eu tenho um cluster que ele tem uma renda muito alta, mas ele compra pouco, né? O score dele de compra é pequeno. Ele seria o que não... Ele seria até o que... Um grupo de possível estudo para dentro do shopping, né? Por que esse cara, por que essas pessoas com esse perfil aqui, elas parecem que elas poderiam comprar bastante, mas elas não estão comprando? Como é que eu não estou atraindo ela, entendeu? Tem um grupo na verdade, esse primeiro grupo aqui, ele é o grupo arriscado, né? Porque eu tenho uma pessoa que ela tem uma baixa renda e ela tem um score bem alto. Desculpa, esse aqui é um grupo bom, na verdade, porque ela é uma pessoa que tem a baixa renda, mas ela tem um score bem alto. Ou seja, ela vai comprar diversos produtos, mas diversos produtos, às vezes, que sejam compatíveis com a renda dela. Mas tem o contrário, né? Você tem a galera com uma renda bem baixa e com um score bem baixo também. Esse aqui é um grupo de risco para a gente, né? Porque é um grupo onde você tem que até prestar atenção no que ele pode estar fazendo dentro do shopping e tal. E você também tem o grupo com a renda alta e com o score alto, que seriam... Aqui é o jackpot, né? Onde a galera... você encontra... você teria a maior margem de lucro, né? A maior quantidade de produtos caros que você conseguiria vender. E, bom, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu falei muito rápido, eu não sei se eu fui muito rápido. Esse dataset está todo disponível para vocês, né? Seria esse Colab aqui. Fala aí, professor. O Rafael Mendes perguntou aqui, está liberado o notebook pelo link para vocês ou está bloqueado só para mim? Deixa eu liberar de novo. E aí? Eu acho que vai ter que atualizar a permissão. E agora também melhor porque já avançou, teve coisa nova no Colab aí. Vai passar atualizado, né? O melhor é isso, né? Que o pessoa já vai com como? Será que eu tenho que atualizar a página? Deixa eu ver aí. Vou atualizar a página e eu vou tentar compartilhar de novo. O bom é que a parada funciona, né? Eu cheguei aqui, já saí falando, não mostrei nada. Muito bom, muito bom. Ó, copiar link. Qualquer pessoa com esse link aqui pode usar, então vocês usem com parcimônia. Cadê? Joga aí no chat. Boa, beleza. E aí a minha ideia era isso, assim, tipo, mostrar como é que você implementa esse cara do zero, né? Assim, eu não tinha nada e a gente montou todas as funções que são responsáveis por gerar esse cara. Tem algumas coisas que realmente a biblioteca ela traz muitas facilidades para a gente, mas ela esconde muita coisa, né? Porque tudo que eu implementei lá é essas duas linhas. Tá tudo escondido aí atrás. Né? Agora foi. Foi? Aí. Dona, quanto ali no cotovelo, depois da primeira queda, da grande queda ali, merece dar uma atenção, por exemplo, nesse caso aí, para o 4, talvez para o 5. Quando eu uso, às vezes, silhueta, eu sempre vou direto. Mas no cotovelo, eu sempre tenho a dúvida se eu estendo um pouco essa análise, se eu dou uma investigada nos outros valores ali que ainda estão nessa... Não tem tanta diferença entre eles. Merece assim, uma investigada? Sim. Eu sempre sou a favor de você investigar também os outros valores que estão próximos. Por quê? Porque é uma técnica de aprendizado não supervisionado. Então, ela depende muito da sua interpretação a respeito do seu modelo no final. Então, eu acho que vale muito a pena para fazer isso também. Sim, silhueta também é uma outra técnica que você faz justamente para chegar ali numa quantidade que seria ideal de clusters, né? E a silhueta realmente, às vezes, ela, dependendo do problema, né, ela apresenta com mais clareza o que seria o número certo, né? Valeu. Mas eu concordo. Na verdade, eu vou te falar, eu uso muito K-means para problema de... Acho que eu trouxe aqui da outra vez, que é um problema, eu uso para texto, eu uso muito para texto. E para texto, cara, aprendizado não supervisionado é bem louco, né? Porque você depende muito de você interpretar aquilo ali, né? Então você tem todo um... Às vezes não vai ser 3 clusters, não vai ser 5, eu vou passando pela quantidade de clusters e tento chegar num momento ali que eu realmente consigo, beleza, eu acho que eu consegui chegar numa interpretabilidade ok
em cima desses clusters aqui. Alguém levantou a mão. Marcelo? Fala aí, Marcelo. Fala aí, Marcelo. Boa noite. Boa. Assim, nesse exemplo, foi utilizado, no caso ali, duas variáveis, né? Dois valores diferentes. Se nós formos usar 3, 4, a ideia é exatamente a mesma? Exatamente a mesma. Só que fica menos interpretável. Aí entra a outra aula que eu estou devendo, que é, por exemplo, a do PCA. Que, por exemplo, o K-means, para mim, ele é uma técnica muito visual, né? Eu pego muito ele visualizando. E, por exemplo, se você reduzir a dimensionalidade do seu problema, teoricamente você conseguiria enxergar com mais facilidade esses grupos, entendeu? Então... essa seria a segunda pergunta. Se na hora de levar para o scatterplot faria essa redução de dimensionalidade, né? Isso com certeza. Isso, assim, eu vou falar que se você não com certeza, porque às vezes realmente você não vai conseguir clusterizar tão bem com apenas um PCA, sei lá, com duas características, né? Mas, assim, o caso ali do algoritmo lá, já no scikit-learn, ele, se eu tivesse 2, 3, 4, 5 ali, eu poderia só atribuir todos aqueles valores, ele saberia como trabalhar ali, né? Exatamente. Não precisaria de nada em especial ali, além daquilo que a gente viu, né? Nadinha. Pode ter 150 características, ele faz. Legal. Bacana. Obrigado, Zé. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Tranquilo? E aí, Davi? Tudo bom, professor? Quando você separa o número de variáveis que vai estudar, aquele exemplo, acho mais abaixo, que mostrou o histograma, mostrou algumas classes lá. Isso. Tem alguma forma de eu olhar e dizer assim, o fator mais relevante aqui, por exemplo, é renda, irrelevante é o score. Tem alguma coisa que sinalize isso? Porque eu posso estar fazendo uma análise, como o Marcelo perguntou, são várias variáveis. E aí vai mostrar, ok, um diagrama que não é muito bem digerível, ok. Mas tem muita coisa ali que a gente pode dizer o seguinte, essa variável não é relevante, essa é relevante. Tem alguma coisa que, nesse cenário, a gente consiga identificar e dizer, vamos tirar isso aqui da análise que não é relevante? Assim, para utilizar o K-means, né? Uma coisa que eu até sugiro, às vezes, antes, é você realmente fazer um trabalho de seleção de características, né? Então, às vezes, você tentar, sei lá, por exemplo, fazer uma regressão linear e tentar descrever os coeficientes que são mais relevantes e tal, e a partir disso, você selecionou suas features e agora você faz o K-means, porque você tem só o que é relevante. Ou, por exemplo, você pode utilizar o que eu falei antes, o PCA, que seria uma técnica de decomposição, né? Para você chegar ali, por exemplo, eu quero chegar em 2 dimensões. Então, o PCA ele vai chegar, transformar o seu dataset, tentar explicar ele vai tentar encontrar ali o que seria o hiperplano de menos variância, né? De maior variância, na verdade, né? Que descreve a maior parte da variância. E aí ele vai chegar e, beleza, você vai ter 2 dimensões que descrevem o seu dataset. E aí, com isso, você fica mais fácil de conseguir fazer a parte da clusterização, entendeu? Show, beleza. Valeu, Lohan. E aí? Mais alguém? Tranquilo? A quantidade de aplicações dessa ferramenta é absurda. É lindo, é lindo. Eu vi gente com coisa de imagem, com coisa de texto, com coisa de... É incrível a quantidade de possibilidades, né? Porque se você parar para pensar o que você está fazendo, é o que você faria normalmente, né? Assim, você quer juntar coisas parecidas e você quer que elas sejam o mais... que tentar identificar o quanto elas são distantes de outras coisas, né? Então, assim... mais ou menos parecidas, né? No geral, você, tô buscando aqui juntar coisas parecidas. Faz muito sentido, assim, até é muito intuitiva a ideia. Eu quero alcançar o cara que tem entre 30 e 40 anos, ganha mais ou menos na faixa de R$5.000, tenha 1 ou 2 filhos, tenha carro, e parará, eu pego lá os parâmetros e jogo todo mundo no mesmo saco.
né? E aí a gente, às vezes, a gente tentando fazer isso é difícil, porque você tem 50 características do cara. E aí tu vai olhar e falar, cara, eu não sei qual seria a minha média que eu ia juntar todo mundo, mas às vezes você passando para o K-means, no algoritmo de clusterização, ia chegar e falar, pô, os grupos são esses. Beleza. Aí você parte para tentar interpretar o grupo e ver o que realmente fez o modelo entender que aquilo era similar, né? Tipo, por que isso aqui... E por que essa similaridade é relevante? Porque nem todos os grupos que ele vai encontrar vai ser relevante. Tipo assim, às vezes ele vai encontrar um grupo na meiuca que não faz diferença nenhuma para o negócio. Mas ele pode encontrar algum grupo, os casos específicos ali, ó, pô, ali eu tenho a nata dos meus consumidores, que é a galera que está sempre aparecendo, tem a renda alta, não sei o quê. Pô, foco neles. Não, e isso pode ser... Praticamente todas as grandes empresas podem usar isso, né? Isso eu posso usar no setor de seguros, né? Para segmentar ali né? Por coisa de seguro, né? Eu posso individualizar, né? Ali a faixa, ao invés de fazer como é hoje, né? Como é feito hoje, eu tenho faixas ali e tal, eu posso, né? Se o cara tiver entre 30 e 40 anos, for solteiro, não sei se as seguradoras já estão usando. Devem estar usando. Deve usar. Eu uso isso para a parte de crédito aqui das escolas, assim, tipo... Pois é. Seguradoras, planos de saúde, né? Enfim, a quantidade de aplicações é enorme, né? Fala, Denilson. Denilson levantou a mão. Opa, boa noite. Boa noite. Primeiro, assim, eu descobri a Casa da Pesquisa Operacional semana passada, assim, me arrependo de não ter descoberto antes. Lohan, parabéns. Eu só quero trazer A gente aplicou clusterização na empresa que eu trabalho o ano passado para personas. E o objetivo era... Personas. E o objetivo era direcionar a comunicação para a área de marketing. Então, assim, eu trabalho numa empresa que é do segmento de benefício. O objetivo era você encontrar variáveis que caracterizavam quem toma a decisão na empresa para decidir o produto que a gente vende. Então, eu tinha algumas variáveis. Qual é a formação do cara que toma a decisão? É muita coisa de LinkedIn. Qual o número de sócios aquela empresa tem? Qual a idade dos sócios? Qual a idade que a empresa tem no mercado? Qual é o segmento dessa empresa no mercado? Então, assim, só aí eu já falei 5 variáveis. E no final, ficou difícil para fazer a interpretação do resultado do cluster, né? Então, assim, eu também estou curioso para a próxima aula, porque normalmente a clusterização você acaba fazendo, sei lá, uma vez por ano. Então, e a hora que chega o cliente novo, como que você acha a faixa de todas essas variáveis para falar, pô, esse cara aqui ele é do cluster 1, ele é do cluster 2, entendeu? Sem ter que rodar o modelo novamente. Essa foi a dificuldade que a gente sentiu na empresa e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. E aí estou aguardando a próxima aula, aí que talvez atinja o objetivo. Não, mas você falou que realmente esse daí é o problema, né? Porque você vai ter que ser, por exemplo, o PCA, ele vai ser muito bom para visualizar, mas você vai perder muito da interpretabilidade, justamente porque ele é um supradimensional ali do que você tem de feature. Mas realmente, assim, aqui, por exemplo, o exemplo que eu trouxe na parte de... Não sei se eu estou pensando na tela, mas nessa parte aqui de segmentação de cliente de shopping, né? O que você falou de persona é muito isso, né? Porque uma coisa, eu esqueci até de mencionar isso. O centro do cluster do K-means, ele vai representar essa persona. Eu acho que a ideia é essa, né? Tipo assim, o ponto ali, o meu baricentro, ele tem as características que teoricamente descreveriam o grupo, né? Então, muita gente para essa parte de segmentação de cliente e tal enxerga esse baricentro como se fosse a entidade que descreve o grupo inteiro, né? A partir dali você começa a montar histórias e tal. O que você falou sobre a parte de novas, por exemplo, entrou um cliente novo, né? Dependendo do teu dataset, nem faz tanta diferença, né? O problema realmente é, tipo,
se entrou eu, por exemplo, estava trabalhando com classificação de texto, então, tipo, tinha muito texto a respeito de pessoas que gostariam de entrar nas escolas, né? Então, estavam sempre mencionando, tipo, características que gostavam da história, da escola e tal. Então, assim, a minha base de dados de texto era muito grande. Então, quando entrava um novo dado de texto e eu fazia a predição em cima do cluster que eu já tinha, ele não ficava muito fora, entendeu? Então, eu acredito também que a quantidade de dados que você tem a respeito daquele tema também favorece muito para você ter uma clusterização que ainda se mantém relevante com o tempo. Mas, eventualmente, depois de um tempo, realmente que você já tem um modelo, vale a pena você retreinar, né? Obrigado. Mas, Denilson, me diz uma coisa. Você trabalha com marketing e análise de dados? Fala um pouco mais. Não. Eu tenho uma experiência meio parecida com a do Lohan. Aí eu trabalhei muito tempo na área de BI, com a parte mais de relatório e consolidando base de dados. Uhum. E aí de 2 anos para cá eu estou fazendo essa transição, porque assim não termina nunca, né? A parte de espremer dados aí, colocar um pouco de estatística, modelagem, e aí estou aprendendo com todo mundo. Estou nessa transição aí 2 anos. Pô, maneiro, cara. E quais ferramentas você tem utilizado? Lá na empresa a gente tem a Microsoft, né? Microsoft Azure. Uhum. E, pô, antes de ter, porque veio da matriz, o padrão, mas a gente fazia tudo em R local. Quando veio... fazia tudo R local, cara. E aí, quando o pessoal comprou... Aí, quando o pessoal comprou o servidor de nuvem, aí veio uma norma da matriz que aí os modelos têm que ser feitos em Python, tal, porque a empresa a gente tem um fórum mensal ali de área de dados que congregam 46 países, assim, né? Então você tem França, Bélgica, Brasil, Colômbia, China, Estados Unidos, México, onde tem BU, aí tem um fórum mensal aí de dados, assim, com toda a comunidade, mas quem toca é o pessoal da França. Aí, assim, você não pode mais fazer nada em R, porque normalmente, às vezes, você tem que compartilhar, né? Por exemplo, a gente pegou um modelo de churn, a gente foi fazer um modelo de churn aqui para o Brasil, pô, os caras já puxaram umas variáveis da Itália. Não, você pode utilizar essas variáveis aqui que funcionou na Itália, faz alguns ajustes para o Brasil, então ficam meio que compartilhando modelagem que já está experimentada em outros países. Pô, mas é bem legal essa troca aí, cara. Bem legal. Não, legal. Então, hoje é Python e SQL, né? Porque tem muita coisa aí que... Aí era na aula anterior aí do Thiago, que o pessoal estava falando que R não processa Big Data, né? Eu vou te falar que o Python, eu tive que fazer um trabalho de coordenadas com latitude e longitude. O Python também não suportou, não. Eu tive que ir para o SQL padrão, Delta Lake ali, para conseguir rodar as coordenadas e achar o raio de... A gente tinha uma distância lá, 5 quilômetros, dependendo do produto, 10 quilômetros de distância, para disparar push para os usuários irem em alguns estabelecimentos para consumirem, né? E aí, R nem a pau. Raio cruel. Não, calcular raio é cruel. Não, aí, para isso, cara, eu vou te falar, eu consegui resolver uma parada assim, mas eu usei GeoHash para fazer esse cálculo de área, né? Tu pegava o latitude e longitude, transformava em GeoHash e usava o GeoHash para fazer essa parte de localização. E aí, tipo, calcula muito mais rápido. Tipo, é muito mais rápido do que fazer o raio. Né? Sim. Muito legal. Qualquer dia vem aí apresentar alguma coisa, Denilson. A gente bate um papo, apresenta... Não, eu tô cru ainda, tô aprendendo ainda. Tô cru ainda. Quem sabe um dia. E o cara fazendo post notification com latitude e longitude, pegando raio. Tá maluco, cara? Vem cá apresentar. Aqui tá todo mundo aprendendo, todo mundo batendo papo. Não tem isso não, pô. Todos nós estamos aprendendo.
né? Não, legal. Eu assim, eu estou de férias, né? Eu acabei conhecendo o canal aí a semana passada. Cara, estou devorando todo dia aqui. Eu falei, praticamente não tirei férias, estou devorando tudo aí durante o dia de vocês aí, cara. Material bacana mesmo, bem legal. Tem muita coisa bacana, né? Então é isso. Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Eu não gosto de terminar antes que todo mundo fale o que tiver que falar, tire as suas dúvidas, né? A gente está aqui para isso mesmo, né? Não gosto de deixar ninguém para trás, né? Bem, então, se não temos dúvidas, Lohan, muito obrigado mais uma vez por ter apresentado aí o Caminhos, né? Acabou que eu falei KNN, mas eu estava com a cabeça... Não, depois a gente apresenta o KNN também. Já até tivemos, se eu não me engano, já tivemos aqui. Já teve? Eu acho que foi. Tô ligado, pode crer. Já tivemos uma live sobre o KNN, e eu estou com outro problema lá do trabalho, que eu vou usar KNN, aí estava falando de KNN, mas era o Caminhos, na verdade, né? Porque eu estou com esse problema que eu vou resolver amanhã, né? Então, mais uma vez, aí, obrigado aí por essa excelente aula. Eu gosto das suas aulas porque elas são muito objetivas, didáticas e funcionais, né? Você vai direto ao ponto, explica como é que se faz, mostra a ferramenta. É uma aula funcional, né? Às vezes você tem uma... Não queima etapas, fala da teoria básica e vai... Isso. Às vezes o cara fica elucubrando, né, uma teoria, aí fica aquela coisa fosfórica, né? Aí você entendeu, mas não entendeu, aquela coisa nebulosa. Agora, né? A covardia de Lohan perguntar no final, se eu falei rápido, aí... falou rápido, no cara. final, Isso aí quando já está acabando. Né? Eu sou pior. Aí, você trouxe aquele menino aqui, do Ita, o Igor. O Igor também fala rápido. Eu me senti muito representado por ele. Eu falei, esse cara aí... O Igor fala rápido. Pra caramba, me amarrei. Então, Lohan vai continuar a série, vai ser, como é DataMine, vai puxar o resto da clusterização e associação depois também? Aí, se o professor me falasse, não, tu vai fazer, eu faço. Vambora. Eu tô dentro. Vamos escalar a pirâmide de Dix? Vamos nessa. Vamos lá. Eu gosto de clusterização, é um tópico maneiro pra caramba, cara. Me amarro falar. É muito maneiro mesmo. Então é isso, meus amigos. Então, muito obrigado mais uma vez. Amanhã nós teremos uma live muito interessante. Na verdade, será uma roda de conversa, onde irão participar o professor Carlos Francisco, ele vai ser o convidado principal. Teremos a Natália, que está fazendo mestrado lá no IME também, junto com o Lohan, e eu estarei também presente, né, fazendo ali a mediação, e o professor Éder Cassetari, lá da USP, e nós vamos conversar sobre as perspectivas do pesquisador de PO e Data Science, né? Quais são as perspectivas de trabalho, mercado de trabalho, né? Muita gente acha que o pesquisador, né, quem faz um mestrado, um doutorado em PO, fica restrito somente à sala de aula, à carreira acadêmica, o que não é verdade, né? Nós temos aí um mundo, um mar de possibilidades, o mercado está bombando, né? Pelo menos que eu vejo o Lohan, outros conhecidos que eu tenho, estão escolhendo emprego, né? Não, vou sair daqui e vou para lá. Então, quer dizer, é justamente sobre isso que a gente vai conversar, né? Lohan, aí, se quiser participar, já é meu convidado especial, Denilson também. Né? Acho que amanhã é meu aniversário, né? Mas eu apareço aí também, ó. Parabéns, Lohan. Parabéns aí. Aí já apareço aqui, falo também. Já canta parabéns e... essa parte de profissão, cara, a área que eu mais vejo é crescer mesmo, desesperado, assim, que mais surge muita vaga, o mercado quer e não tem. O mercado quer, o profissional não tem. Né?
Então, esse que vai ser justamente o nosso bate-papo para a garotada que está entrando agora nesse mundo, né? Tá? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, professor. Valeu. Boa noite, pessoal. Valeu, Lohan. Obrigado aí. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.